Quem decidiu o que você poderia ser ou não ser na sua vida? Está no ar o Poderosamente Podcast, um lugar onde a gente conta histórias de vida, histórias de superação. As pessoas vêm aqui contar a verdade delas e isso pode ser muito inspirador para você. Então, se você está chegando aqui agora no canal, aproveita, já se inscreve, deixa o sininho ativado para você ser lembrado quando a gente publicar novos episódios do Poderosamente Podcast e divirta-se, inspire-se, emocione-se com as histórias que a gente tem aqui no Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, sou terapeuta há mais de 26 anos, atuo na área da saúde mental com muita alegria, com muito prazer, porque eu vejo muitas transformações acontecerem na minha frente enquanto eu estou entregando aquilo que eu faço. Então, esse trabalho gerou o Movimento das Corajosas, porque eu atendo bastante mulheres. Eu desenvolvi um método que ele é totalmente autoral, que é o protocolo Resgate Original, e esse podcast aqui para encontrar pessoas e inspirar você aí do outro lado. Bom, eu tenho hoje aqui comigo uma pessoa muito especial, uma mulher que tem uma história incrível para contar para vocês. Ela é micropigmentadora, ela é tatuadora e ela tem um trabalho especial que a gente vai falar dele ao longo do nosso bate-papo aqui no Poderosamente Podcast. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos para a nossa conversa. E mais do que todos bem-vindos, temos aqui bem-vinda Angelina Iano. Obrigada por me chamar. Fiquei feliz e nervosa. É normal. Minha primeira vez. É a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Não vou esquecer, com certeza. E olha, será interessantíssima a nossa conversa, eu tenho certeza. Eu estou muito honrada com a sua presença. Eu fiquei muito assim interessada no trabalho que você faz, curiosa. Eu já tinha ouvido falar sobre o que você faz, da micropigmentação específica, que nós vamos explicar já já. Então, a gente vai ter uma conversa muito produtiva aqui. Seja bem-vinda, Angelina. Obrigada, viu? Aliás, eu adoro esse nome, Angelina. Acho muito bonito. É um nome antigo, né? Ah, mas lembra os anjos, os angelicais e por aí Angelina, afora. Diminutivo de anjo. Ai, tá vendo? Olha que bonitinho. Angelina, muito bom. Bom, Angelina, antes da gente entrar objetivamente na nossa conversa de hoje, eu quero que você se apresente para a minha audiência. A minha audiência, ela é tipicamente feminina. Muitos homens assistem os meus podcasts aqui, mas a minha audiência é tipicamente feminina. Então, eu quero que você se apresente para essas mulheres, conte um pouquinho da sua história e depois vamos entrar nos detalhes. Eu também só atendo mulheres no meu estúdio lá. Olha só. E o povo que me segue também, eu publico geralmente são de mulheres. Nossa, e para eu falar de mim em plena crise dos 40 anos, que eu vou fazer 40 esse mês. Ah, vai quarentar. Aí minha cabeça tá assim, eu já não sei o que sou mais. Então, mas no currículo tá tatuadora, sou micropigmentadora, sou mãe de 2 filhos. Eu ia falar um menino e uma menina, mas eles já são homem e mulher. São então, adultos, né? Você com essa então carinha já grande. tem filhos adultos. Tô Comecei entendendo. muito cedo. Sim. E é isso, esposa, dona de casa. Sou tudo, né? Várias funções, né? Como toda mulher. É. Eu assim, na nossa conversa prévia, vendo um pouquinho da sua história para a gente preparar o nosso roteiro aqui, eu fico pensando assim, algumas de nós mulheres têm um destino traçado previamente. Alguém determina o que a gente vai fazer na vida. Mas nós, mulheres corajosas, olhamos para tudo isso e falamos assim, bom, esse destino que traçaram para nós não é o nosso destino real. Nós estamos aqui, de certa maneira, para romper com esse destino e fazer aquilo que a gente veio fazer nesse mundo. E lendo, ouvindo você, eu fiquei pensando, aqui temos uma, né? que não entrou nessa vibe de eu vou seguir o que programaram para mim e fez tudo diferente. Tô certa, Angelina? Tá sim. E não sem esforço, né? Porque é muito difícil sair do lugar onde te colocam, né? Porque você tem que ser não gostada, né? Você tem que enfrentar, né? Sim, todas as coisas que vêm junto, né? Mas o não ser gostada, eu acho que é muito difícil para a mulher, porque a gente é socializada para ficar num certo lugar, não passar dali, né? E então, com isso ser aceita, não sofrer rejeições, não sofrer críticas. Você é colocada numa caixinha ali, e aí você tem que cumprir esse papel. No molde. E tudo que você vai pra fora dali desagrada, né? Então é uma ousadia, né? A gente olhar e falar assim, peraí, não, para tudo, não é nada disso que eu quero fazer. E enfrentar, né? A rejeição, a crítica e tudo mais, estarmos aqui.
Não é então, fácil, vamos lá, vamos começar a entender essa sua história mais detalhadamente. Bom, você tá aí com umas tatuagens lindas, maravilhosas. Você Perdi o controle total. Perdeu o controle. Acaba acontecendo, mas tá lindo. É melhor tá nem bonito começar. demais. Pois é. Como é que você teve... Como foi esse primeiro contato seu com o mundo da tatuagem? Conta pra gente. Então, na época, eu trabalhava com meu irmão. Ele tinha um estúdio de tatuagem. Ele tinha começado a tatuar lá no Japão. Quando foi morar lá, foi trabalhar em fábrica. Daí ele começou a atender na casa dele e voltou tatuador de lá. Antes não era. Certo, foi uma coisa e voltou outra. Aí ele montou um estúdio e eu fui trabalhar com ele, tipo, de secretária dele. Sim. E aí lá eu tentei até, né? Usei as máquinas mais antigas que tinham, que eram máquinas de bobina, bem pesadas, aquelas que você ouve lá de fora o barulho. Tá, eu não sei. Não conhecia. Muito barulhenta. Tem uma tatuagem que eu fiz há 2 anos, que eu tenho 62, fiz uma tatuagem provavelmente, há 60 já era uma anos. máquina nova, então Com certeza. não era dessas. E era super pesada, então às vezes que eu tentei usar, assim, eu tinha câimbras horríveis no braço, não consegui. Ficava muito nervosa, era um público majoritariamente masculino, e aí eu não me senti confortável. E aí uma cliente desse meu irmão, ela falou, por que você não faz micropigmentação? Aí eu falei, mas o que é isso? Você pode me explicar? Aí a gente entrou no Google, começou a olhar e fui procurar curso, essas coisas. Falei, é legal porque eu posso atender só mulheres, que é o público que eu me sinto mais à vontade. E lá no estúdio do meu irmão tinha várias salas, então eu poderia pegar uma sala e Aí você está se atender. referindo às sobrancelhas. Tá. Aí esse primeiro curso que eu fiz foi de sobrancelhas, delineado e lábios. Tá. Mas era, tipo, muita coisa para aprender em 3, 4 dias, igual o curso vendia. Mas, né, como eu não sabia, tipo, era uma mulher que aparecia nos programas da tarde, sabe? Meio famosa, assim. Eu falei, bom, vamos lá. Deve ser bom, confio, né? Aí fui para São Paulo, peguei dinheiro emprestado, fui lá, fiz o curso e comecei daí a fazer a micro. Tá. Completamente sem informação, porque depois eu descobri que o curso era muito ruim. Oh, meu Deus. E eu não aprendi, tipo, 1/10 do que eu deveria. E foi tudo na prática mesmo, que eu fui aprendendo no dia a dia. Tá. Aí comecei a trabalhar lá com meu irmão e desisti da tatuagem. Aí só depois de 6 anos, na micro, que eu peguei mais familiaridade com a máquina, tava mais à vontade, aí eu voltei a fazer a tatuagem. Só que aí numa outra pegada, né? De traço bem fininho, uma outra proposta, assim. A maioria das minhas clientes de tatu nunca fizeram uma tatuagem. Ah, que legal. Eu teria aí... sido uma boa cliente pra você. Porque eu falava assim, esse negócio de tatuagem, nossa, que nada a ver. É bonito, mas nos outros. Eu falava isso, é bonito nos outros, eu nunca vou fazer uma tatuagem. E tem muita gente que vai lá e fala, nossa, meu sonho fazer tatuagem. A pessoa já tá com 60, 70 anos e não tem coragem. Assim, Porque não? Porque o que meu pai vai falar, minha mãe... Oi? Então. E aí, quando eu quis fazer, foi muito engraçado, porque quando eu resolvi fazer a minha tatuagem, então faz 2 anos, né? Porque eu tô com 62. E eu participei de um treinamento, fiz uma terapia, uma vivência lá, e eu tive, assim, um baita de um insight. E eu cheguei à conclusão que eu nasci para brilhar nesse mundo. E aí eu falava isso para todo mundo, eu nasci para brilhar e toda mulher nasceu para brilhar. A gente tem que ir atrás do nosso lugar no mundo e tal, não sei o quê. E aí um dia eu comentei com a minha filha, você sabe que eu fiquei com vontade de fazer tatuagem, ela tem várias. Ela, sério? Aí era perto do Dia das Mães. Aí eles me deram de presente, aí eu fui lá fazer minha tatuagem. Só parou em uma? Foi só uma, doeu muito, eu fiquei só com doeu? essa. No braço aqui doeu, mas eu adoro, né? Adoro minha tatuagem. Acho que tem que continuar. Tá bom, a gente conversa sobre isso depois. Bom, você imaginava lá no começo que esse caminho que você começou lá com seu irmão, depois a micropigmentação, depois isso ia virar sua profissão? Não. Até porque eu era completamente sem perspectiva de vida, assim. Eu achava que eu ia ser dona de casa e acabou a vida ali. Porque quando eu engravidei, né, muito cedo, com 15 anos, foi o que disseram. Então, ouvi de familiar, de pessoas na rua. A forma que tentaram te colocar. Tipo, não, daqui já era. Agora, esse é o seu destino. Daí eu ficava olhando, assim, a vida das mulheres dona de casa e eu
Falei, mas nossa, não tá... Não era bem isso que eu pensei. Isso eu não tinha pensado. Eu tinha pensado que eu ia morar, que eu ia ser solteira, morar no apartamento e comer miojo todo dia, quando eu era criança. Eu imaginava isso. Falei, tá um pouquinho diferente. Tá um pouquinho diferente. Bom, mas eu não imaginava, não. Você ouviu falar da micropigmentação nesse período aí com o seu irmão. Aí você fez esse curso aí estranho, que não era tão bom assim. Não era Depois você foi atrás de Como é que foi isso? Me conta essa parte aí. Aí eu comecei a atender lá no meu irmão. Aí, nesse primeiro ano, praticamente, eu não tive cliente. Aí as que marcavam, desmarcavam. E era um valor, assim, irrisório e... Eu ficava muito nervosa, cada vez que tinha minha mão tremia muito, eu passava mal, me dava dor de barriga, dor de cabeça. Ficava ansiosa. Porque, né, mexer no rosto das pessoas é uma baita responsabilidade, né? Ela vai te olhar no espelho todos os dias e vai te culpar se aquilo ficar ruim, né? Então, eu ficava muito ansiosa. Mas, por pura necessidade, eu tive que continuar. E aí, depois de um ano, eu atendi a minha professora de dança do ventre. Sim. Ela chama Sara. E ela dava aula pra muita mulher aqui na cidade. Só que ela é lindíssima já, tipo, não tem nada que eu conseguiria fazer que vai deixar ela feia, entendeu? Mesmo que você quisesse. Então, nossa, todo mundo olhou pra ela, achou a coisa mais linda a sobrancelha, e ela foi indicando, e aí Olha que melhorou. legal. Eu falei que ela foi o divisor de águas pra mim. Que bacana isso, né? Essa conexão, né, que você pode fazer, que é tem indicação. Eu falo que o cliente que vem indicado pra gente é ouro, né? Nossa, com certeza. E a maioria dos meus clientes ainda vem de indicação. Nossa, que bacana, que bacana. Aí que eu comecei a conseguir fazer mais curso tal, e me especializar, comprar um material melhor e tudo mais. Você tá há quantos anos nessa área, fazendo esse trabalho? Olha, eu acho que vai para 16 anos. 16 anos? Caramba! Bastante tempo. Foi o único emprego que eu consegui ficar até hoje. Você se identificou, né? Nossa, que eu tentei muita coisa. Já dei aula de inglês, trabalhei na Casa de Frango ali da 9 de julho. Trabalhei... eu fazia vários bicos, fazia unha, trocava a telha, o que aparecesse eu fazia, não tinha tempo Trocava ruim, a telha, não. tá entendendo? Era qualquer coisa mesmo. Nessa sua trajetória com a micropigmentação, a tatuagem, em algum momento você pensou em desistir? Eu penso até hoje. Sério? Dependendo do período do mês, eu tenho muita vontade de desistir. Mas, eu acho que é meio que assim com todo mundo, né? Tem vezes que a gente tá mais desmotivado e tem outra que eu acho incrível e que não, imagina. Mas esse foi, assim, o trabalho que eu mais gostei, me identifiquei, que eu tive muita vontade de aprender, sabe? De estudar e é muito bom, porque aí eu praticamente só recebo elogio, então é muito gostoso. Tipo, você faz bem, qual trabalho que você consegue receber elogio todo dia, né? Geralmente é meio penoso, né? O trabalho das pessoas, assim, é muito difícil. Muitas horas e sempre tendo um chefe, é muita opressão, né? No ambiente de trabalho, então eu acho que eu tenho muita sorte de poder trabalhar sossegadinha lá no meu estúdio. Né? Não sei se é exatamente sorte, mas é conquista. E assim, né? A tatuagem é uma coisa que quando a pessoa se levanta da casa dela e vai lá atrás do tatuador para fazer, é quase que um sonho dela, né? Ela quando ela muito feliz. olha para aquilo e ficou do jeito que ela queria, é uma realização também, né? Muito. E é muito bom quando a gente vê as pessoas se realizando na nossa frente, né? Isso muito bom. Bom, eu acho que é assim. A energia que a gente gasta pensando em desistir, ela pode ser a mesma energia que a gente gasta tentando se superar, ir além, fazer melhor, né? Então, de repente, é por esse caminho aí, né? Bom, nessa trajetória, em que momento você percebeu que as coisas estavam começando a dar certo? Nessa época do meu irmão, que eu comecei a atender, eu atendia em qualquer salão que me chamasse, em qualquer casa, eu ia na casa das pessoas, às vezes eu estava no meio do churrasco ali, eu atendendo a pessoa ali do lado, então eu fazia qualquer negócio. E aí, quando eu comecei a perceber que essa quantidade de cliente podia me sustentar, porque eu saí de uma vida de ser dona de casa há 11 anos, me separei, tinha meus 2 filhos e eu precisava criar eles sozinha e eu ganhava, tipo, nada, né, praticamente.
E aí, a hora que eu comecei a ver que eu conseguia pagar as contas, eu conseguia pagar meu aluguel e todas as coisas, eu até chorei esse dia. Eu falo que tem sempre uns momentos, assim, de marcação na minha vida que, sabe, parece que me inunda ali daquela sensação de que agora vai mudar. Uhum. E eu tive isso umas 3 ou 4 vezes na vida até hoje. E aí, esse foi um momento desses, que eu consegui pagar minhas contas e eu abri uma conta no Itaú. E aí eu fiquei morrendo de orgulho de falar meu salário, sabe? E meus dados. E é a primeira vez que eu senti autonomia, assim, orgulho de ter autonomia sobre a minha vida, né? Foi super importante. Você sabe que isso que você está trazendo é tão poderoso, tão importante. Eu atendo muitas mulheres no consultório que vêm tratar aquilo que a gente chama de dependência emocional. Né? E uma dependência emocional, ela tem muitas camadas. E sim. uma camada complicada da dependência emocional é a dependência financeira. Né? Porque muitas mulheres estão em relacionamentos que não as satisfaz de maneira nenhuma, elas estão oprimidas, elas estão tristes, elas estão sobrecarregadas, estão sendo manipuladas, às vezes até sofrendo violência psicológica ou doméstica, né? ou física. Doméstica é ótimo. Violência psicológica ou física, Sim. mas elas não conseguem sair Não tem o daquele poder. relacionamento porque elas não têm como se sustentar. Sim. Então é uma coisa bem importante, você que está aqui assistindo, né, a gente salva aí esse vídeo, encaminha para outras pessoas, porque tem mais gente precisando ouvir sobre isso. Trabalhe pela sua independência financeira. Primordial. Porque não tem coisa mais difícil estar num relacionamento que não é o relacionamento que realmente é bom para você, acrescenta coisas na sua vida, mas dependendo financeiramente falando, você está enrolado. E para você ter a liberdade de saber se você quer ficar ou não, né? Você poder escolher, né, se você fica ou vai embora. Mas não muitas clientes minhas também me contam isso. Eu só atendo mulher, então eu já escutei todo tipo de história, né? De toda a faixa etária. Seu trabalho é muito assim também, você fica ouvindo as pessoas ali, eu né? amo. Hoje não tenho tanto um desafio técnico, né? Porque eu já faço há muito tempo, então eu vou para conversar, assim, e para mim é sempre terapia. É a terapia, que maravilha. Bom, você ganhou um prêmio em Milão. Eita, eu quero saber sobre isso. Conta tudo. Conta tudo. Tem esse concurso que fazem lá em Milão todo ano e ele é mundial, né? Então, todo mundo pode se inscrever. E aí tem um concurso lá, são palestras, né? Também, e aí tem essa parte do concurso. Eu me inscrevi super de última hora, porque nunca tinha imaginado, né? Participar de nada. Eu fico muito nervosa também, não gosto. Vou deixar meu cartão com você. Eu super vou precisar, eu já vou atrás. Pois é. E daí eu me inscrevi e fui. E aí tinha Era um concurso de tatuagem? Não, ele é de micropigmentação. Da micropigmentação. Esse é da micro, ele é só de micro. E daí essa empresa, a Biotech, que faz o concurso, ela é das mais famosas da Europa, assim. Então, era um negócio, assim, grande. E aí, no ano passado, um professor meu tinha ganhado. E aí, ele também me incentivou aí e tal. Aí, a gente ficou todo mundo ali numa casa. A gente alugou um Airbnb, ficou um grupo grande de brasileiro lá. E aí, era gente do mundo inteiro. E tinha, assim... pessoas muito talentosas que eu já seguia o trabalho, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Os primeiros 15 minutos, assim, eu só tremia. Não conseguia nem pegar na máquina direita. E aí você tinha que fazer uma sobrancelha e uma boca, eu acho. Acho que era sobrancelha, delineado e boca, não sei. Eram os 3. E daí depois era numa pessoa mesmo? Não era numa pessoa. Tá. Era numa pele artificial. Tá. Aí a gente tinha um período X lá para fazer. E aí eu comecei a fazer, depois que parou a tremedeira. E aí eu vi que a hora que eu limpei, não saía a tinta da pele artificial, porque eu nunca tinha usado aquele tipo, então eu não tinha experiência com ele. E aí ficou manchadinho, assim. Eu falei, nossa, vou entregar um negócio todo sujo, não vai dar certo, né? Aí eu tive a ideia de passar aquela sujeira em tudo e fazer como se fosse uma cor de pele. Acabou que eu desenhei o rosto inteiro, eu fiz nariz, cabelo, olho. Oh, meu Deus! Aí eu desenhei o rosto inteiro. Porque a hora que colocaram no display os trabalhos, o meu trabalho estava lá na parte do chão. Super desfavorecido. Não pegava nem luz lá, tanto que os juízes tinham que descer, retirar o trabalho e olhar na luz, porque não dava para ver.
E aí tinha uma que era bem no meio, assim, também, de outra brasileira e tal. E parecia que ela já tava, né, contando vitória. Foi no banheiro se arrumar. Já ganhou, assim. passando batom. Já era a quarta vez que ela competia, então ela já tinha muito mais experiência. O trabalho dela ficou limpinho, não tinha uma sujeira. Manchas. E daí, passado esse momento, daí eles começaram a anunciar terceiro lugar. Aí segundo lugar foi essa pessoa. Que achou que ia ganhar. Aí eu falei, nossa, ou eu não ganhei nada, ou eu ganhei, né? E aí chamaram meu nome, aí depois deu um apagão, eu não lembro, eu só lembro porque eu assisti, assim. Que gravaram. Meu Deus, eu desmaiei. Quase isso. Foi muito legal. Que interessante, Angelina. Aí eu fiquei tão nervosa nesse período que depois eu viajei para Amsterdã e eu dormi, assim, um dia inteirinho. Uma descarga grande, nossa, né? Aí eu só relaxei, assim, mas foi difícil. E o que isso representa para sua trajetória profissional? Nossa. Eu, por muito tempo, eu fiquei naquele lugar de... Ai, sabe? Não é nada demais, sabe, minimizando. Acho que muitas mulheres colocam nesse lugar da humildade, sabe? Da modéstia. Eu não posso me gabar de que eu ganhei isso aqui. Então, a gente é ensinado também pra isso, né? Você tem que ficar ali, né? Então, eu acho que a maior parte do tempo eu fiquei nessa posição de... qualquer coisa, imagina. Isso sabe? Faz quanto tempo mesmo? Foi em 2017. Tá. Faz tempo já. 9 anos. E aí eu nem queria botar o troféu, sabe? Essas coisas, assim. Olha só. Uma falsa modéstia, assim. E me incomoda, porque eu fiquei tão orgulhosa de mim, sabe? E tão feliz daquilo que eu conquistei. Mas eu não conseguia comemorar, assim, sabe? Muitas de nós ouvimos isso, não só mulheres, mas homens também, quando criança, que você não tem que ser uma pessoa que fica se amostrando, né? Fica se amostrando. Aí é 880, né? Mas geralmente os meninos conseguem mais. Conseguem mais, porque existe esse estímulo. E aí, quando vem a premiação, a gente diminui aquilo, Nossa, né? eu diminui demais, me arrependo muito, porque eu podia ter curtido demais a experiência. Mas o troféu ainda existe. Eu doei. Mais grave do que eu pensava. Olha que horror. Realmente vou deixar um cartão com ela. A gente brinca, Angelina, mas é importante a gente olhar pra isso, né? Sim. Mas é um monte de reflexão que eu tô fazendo, tipo, agora na vida, que tá chegando os 40 anos mesmo, aí você começa a repensar um monte de coisa. E eu falei, nossa, pra quê, né? Que eu me coloquei nesses lugares. E esse concurso ainda existe? Eu acho que existe ainda. Quem sabe, né? Você vai lá ganhar outro troféu. Quem sabe? Bom, vamos falar um pouquinho mais de vida pessoal. A gente tá falando de profissional, vamos falar de vida pessoal. Você ficou casada há 11 anos. 11 anos. Né? Um casamento, talvez ali num dos papéis que te colocaram. Foi. Como foi romper com isso? Eu tinha até um diário que aí, quando eu soube que eu estava grávida, eu escrevi tudo o que eu tinha que ser. Que postura eu devia tomar a partir dali. Agora eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me portar desse jeito. E aí eu me coloquei. As regras que te ensinaram, você já colocou no papel para seguir. E fui fazendo de uma maneira bem automática, assim. Até quando a minha filha nasceu, eu tive uma dificuldade de vínculo, assim, sabe? Porque não fazia sentido para mim aquelas coisas, sabe? Aí eu olhava as outras mães que tinham uma maneira tão natural, assim, com os filhos, sabe? Eu falei, meu Deus, acho que eu não nasci para isso. E imagina, né? Você tá com 15 anos, você nem passou a adolescência, né? Nem experienciou nada, seu córtex pré-frontal não tá montado ainda, não tá formado. E aí você tem que educar um outro ser humano. Então, eu fiz tudo certinho, assim, né? Do jeito que me falaram. Mas eu sinto que faltou eu poder ser mesmo, sabe? E ter autonomia, até na criação, porque quando você é muito nova também as pessoas interferem mais ainda, acho que você não vai conseguir, vem ajudar, tentar ajudar. Né? Então, aí todo mundo sabe mais que você, era tudo me era desautorizado, todo mundo intervinha. Então, eu acho que eu não pude curtir tanto essa parte da maternidade, né? Nessa primeira gestação que eu tive. Mas hoje a gente, né, amigas, assim, todo mundo fica chocado quando vê ela. Imagina, fala, deve parecer sua irmã, né? Porque você tem cara de muito jovem. Filha. Tá com 40 anos, cara de 30, então aí vai parecer nessa época que eu morava, que eu tava nesse casamento, eu só
fui dona de casa mesmo, não diminuindo, porque eu mais que ninguém, eu sei a o valor dificuldade disso que também, é e o quão né? importante que é, né? Você ter alguém em casa. Eu continuo sendo, só que hoje eu sou outras coisas também. Sim. Mas eu me vi, assim, muito sem horizonte mesmo. Eu não conseguia imaginar um futuro, sabe? Fazendo coisa. Aí na época eu fui morar com a minha ex-sogra. Fui morar na casa dos sogros. E aí foi, nossa, super difícil também. Eu vi a vida dela e eu achava que ia ser a minha também, sabe? Sim. Que ela tinha casado com 16, aí ficou lá, e dona de casa, mãe, sabe? Mas sem nunca perseguir, de fato, outros interesses da vida dela, né? Sim. É muito interessante isso que você está falando. No consultório eu também encontro muito esse discurso, né? Eu costumo dizer assim, quando nós nascemos, né, um bebezinho nasce, ele tem toda uma força, uma potência para ser o que ele quiser ser na vida. Porém, né, como se fosse a folhinha de papel em branco, e aí a gente vai passando por algumas experiências, sendo, de certa forma, doutrinados, educados para sermos aquilo que pensaram que a gente deveria ser. Passamos por experiências traumáticas e isso vai provocando aquilo que eu chamo de uma distorção de identidade. E aí, quando chega na vida adulta, nós acreditamos que somos. Total, eu tô assim. Né? Eu sou tal coisa. E eu sou a identidade. Mas é uma identidade distorcida, né? Total. Por isso que eu desenvolvi o protocolo que eu falei, o resgate original. Porque você precisa resgatar a sua verdadeira identidade. Quem você veio ser nesse mundo? Nós podemos ser aquilo que a gente quiser ser, né? E, de certa forma, a gente vai sendo. Mas com pouca consciência, a muito custo. Então, E obedecendo os rótulos, né? Porque até os os pais já rótulos. rotulam, né? Os filhos. É. Então, eu era a que era boa nisso, meu irmão era o que desenhava, o outro era do esporte, essa era, né, a bonita, essa aqui é que sabe, a inteligente. Aí... E por que a gente não pode ser todos, né? Ou pode ser uma coisa completamente diferente do que E aí disseram. você, às vezes, não dá importância para aquilo, não vai atrás, porque, não, eu sou ruim, não vou tentar isso aqui. É sobre isso. A pessoa senta numa poltrona de consultório e diz, eu sou, sei lá, muito desorganizado. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar. Eu sou. Cara, você não é nada disso. Isso aí foram falando tanto para você que agora você acredita que você é. E você pode mudar isso, né? Eu falo que é uma programação mental. E tudo que é programado pode ser reprogramado. Então, isso é muito poderoso, né? A reprogramação. Reprogramar tudo isso. Bom... Quando, ao longo dessa trajetória toda, então a gente está falando da sua profissão, falando da sua maternidade precoce, né? Você era bem jovem, falando de um casamento que durou um tempo, não foi bom, né? Porque terminou, então talvez tenha tido... Foi bom. Acho que podia ter terminado antes. Podia ter, então foi bom mesmo. Quando você percebeu, Angelina, que você poderia construir uma história diferente? Porque é como se eu estivesse ouvindo assim a história da Angelina, que nem existe mais, né? É uma outra pessoa. Ninguém que tá nem aqui. Imagina, né? Quando nem você eu imagino, percebeu que você podia construir uma história diferente? Eu acho que foi quando comecei a ter autonomia mesmo. Parece que o trabalho devolveu para você essa identidade, né? Muito, porque eu pude trabalhar daí com uma área criativa, sabe? E o aprender, né? Eu acho que quando a gente tá aprendendo alguma coisa, dá uma gana, assim, de viver, né? Você tem vontade. Porque você quer melhorar naquilo, você quer correr atrás, é o momento. Então, eu fico feliz que foi cedo, porque eu ainda estava muito jovem quando eu separei, então estava com 25 anos. Então, deu tempo tranquilo de começar a trabalhar e começar a vida, né? E quando eu tive essa autonomia mesmo, que eu vi que eu me bancava e que eu podia cuidar de mim. Que eu não precisava de ninguém, Então, nossa, eu posso fazer o que eu quiser. É muito bom quando a gente não precisa de ninguém. Porque é aí se a gente tem alguém que vem somar. Sim, se a gente precisa muito de alguém para estar com a gente, é uma dependência. E isso é complexo, né? Angelina, quando você faz 40 anos? 23. De março? Certo. O que a Angelina, prestes a fazer 40 anos, diria para aquela Angelina de 15 anos lá atrás? Nossa Senhora. Nossa, o que será que ela diria? O que você gostaria de dizer para a menina que você foi, que foi mãe tão cedo, que não tinha profissão, achou que ia ser dona de casa, aprendeu todas essas coisas? O que você gostaria de dizer para aquela menina de 15 anos? Nossa, deixa eu
Pô, fica tranquila, vai dar certo. Você Vai acha dar que certo. não, mas vai rolar. Vai rolar. Senão vai ser só isso que você tá pensando. Pelo contrário, né? É, mas eu nem pude imaginar mesmo, então acho que ela tava tão, né, sem ideia de futuro. Mas foi muito melhor. Nossa, eu falaria pra ela focar, ir atrás das coisas dela, se doar menos pra todo mundo e pensar um pouco mais em si, talvez. É, e você imagina, se a gente pudesse fazer tipo um holograma, né? Vamos falar assim, da menina de 15 anos olhando para você, que recebeu um prêmio, né? Depois aprendeu tudo que você aprendeu, fez tudo que você faz, ela ia ter muito orgulho de você, com certeza. Com certeza, ia ficar chocada. Positivamente chocada. Vamos deixar esse positivamente na frente. Bom, seu trabalho hoje vai além da estética. Então agora nós vamos falar daquilo que eu anunciei no começo do nosso vídeo. No que teaser. É exatamente o que a Angelina faz além do trabalho. Aproveita, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Olha quanta coisa bonita a gente está falando aqui, está aprendendo com a Angelina. E vamos falar desse trabalho seu que vai além da estética. Você ajuda mulheres que passaram por mastectomia a reconstruir a auréola. Que Isso. é aquela rodinha, né? Pode falar assim, do seio da mulher, né? A rodinha. Sim, sim. Me fala disso. Como é que você chegou nisso? Como é que é esse trabalho? Eu sempre achei uma área muito legal da micropigmentação essa. E tem uma carência de profissionais também que fazem isso, até pela dificuldade de divulgar também. É Sim, muito difícil da sim. gente saber, porque o Instagram, por exemplo, ele Fica bloqueando, né? derruba um monte de publicação, porque fala que é pornografia, que Sim. é, sei lá, Ele nudez. não tem um sensor, né, para separar uma aí coisa da outra. Eu sempre questiono como é que fala? Quando eles mandam a notificação e você pode argumentar ali, Sim. falar aqui, né, da importância do trabalho e tal, mas raramente eles colocam de volta. Mas é um trabalho super bonito, assim, de fazer, sabe? Que eu gosto muito, assim, é das áreas que eu mais gosto. No momento é essa da areola e da reconstrução de umbigo, que eu comecei a fazer há menos tempo. Mas que também tem muita mulher que faz abdominoplastia e fica sem umbigo. Sim. Eu nem sabia. Sim, fica. E aí é super comum. Ou fica com o umbigo muito esquisito, né? Porque eles têm que refazer ali e nunca fica igual, né? O umbigo original. E tem gente que fica lisinha, assim, a Faz um barriga resgate sem original nada. do umbigo. Aí, legal. pra essas que não tem nada, eu dou um catálogo, assim, pra ela Escolha escolher um umbigo o modelinho novo. do umbigo, né? Que legal, que legal. E aí ela pode fazer um umbigo novo. E a ilusão de ótica é muito boa, porque fica muito parecida. Fica. Eu vi algumas fotos no seu Instagram. Fica muito legal. E o da areola é para casos de mastopexia e muita gente faz a redução de mama por excesso ou lifting e costuma dar muita necrose nessa parte da areola no pós-cirúrgico. Tá. Um tecido muito fino, principalmente quando coloca a prótese depois, fica muito complicada a cicatrização. E aí elas ficam com a cicatriz ou perde completamente a areola. Ou fica só um pouco deformado, diferente, né? Fica muito complicado. Ou tira tudo mesmo, bota enxerto, né? Em casos de câncer de mama e tal. E aí, com a micropigmentação, você redesenha a auréola. E fica muito a maioria bom. vem com uma areola que está mais inteira e a outra que teve que remover, né? Tá. Ou já aconteceu de ter duas Até areolas. as duas. Tá. Mas geralmente eu pego a que ela já tem e tento replicar o mais próximo possível no outro lado. Então, parece muito, assim. Se você olhar, eu vi. você acha que tem mesmo. Que interessante. E assim, o que você sente quando você vê o impacto que isso causa na mulher? Porque quem nunca passou por isso, eu nunca passei, né? A gente não Sim. para nem para pensar que isso existe, que é importante o que você faz, mas a gente sabe muito sobre autoestima, sobre autoimagem. Então, eu imagino que uma mulher que passa por uma situação como essa, fica sem auréola, não deve querer mostrar mais o seio para ninguém. Então, assim, poder fazer isso deve causar um impacto muito, assim, importante, né? Devolve muitas coisas, né, pra mulher. Porque eu acho que os médicos também não dão muita importância para essa parte, porque é tipo, vou salvar uma vida, pronto, sabe? Mas não se preocupa com essa parte estética, que para mulher é importantíssimo. Tem um médico em Campinas que ele faz cirurgias muito boas, assim, esteticamente, para retirada de câncer e fica muito bom.
Mas a maioria, sabe? Não é essa a preocupação deles, né? Não, é só tirar mesmo e pronto. Então... E até as cirurgias estéticas, assim, são muito mal pensadas, eu acho, às vezes. E aí, quando elas vêm, elas falam, meu Deus, por que eu não vim antes? Porque tem gente que já mexeu tanto no peito, já fez tanta cirurgia, que ela não quer mais mexer, sabe? Ela não quer. E talvez nunca nem passou pela cabeça também, não, né? Porque então, não é uma coisa tão divulgada. Por causa da dificuldade de divulgar, muita gente não sabe. Ou já viu trabalhos muito ruins, né? Tem gente que faz e parece um alvo, assim, sabe? Fica só... Sim, fica feio. Não adianta nada, desenho, né? assim, né? A sua parece 3D. Parece que tem que relevo. aí com luz e sombras você consegue dar a impressão de que tá 3D mesmo, né? Mas elas ficam muito contentes, assim. Sempre falam, nossa, por que eu não fiz antes? Tá. E aí você tem um trabalho diferenciado, por exemplo, para mulheres que são carentes? Tem alguma coisa nessa área? Me explica. Tem para as mulheres de baixa renda, que tenham passado por esse tipo de cirurgia, daí é sem custo. Que bacana. Que bacana. Quanto tempo demora? É uma coisa tipo. Rápido até. Mais demoradinho assim é para fazer o desenho, que aí ela vai vir, vou fotografar, né? Vários ângulos e tal, para ter no banco de dados. Aí depois eu desenho com lápis. E aí no lápis ela já consegue ver bem como fica, né? Eu boto vários tons ali para simular. Daí ela vê, aí estando tudo certo, a gente começa com a máquina. Que interessante. Mas é super simples, não dói. A maioria das... Eu achava que doía. Não. Dói se você tivesse o areola íntegra. Aí ia doer. Agora, quando ela já passou por uma necrose, uma cicatriz, ela fica bem insensível. Tem anestésico também, tópico, que dá pra usar. Mas raramente precisa. É bem tranquilo. Elas vão morrer de medo de doer e ninguém sente dor. Que bonito isso, Angelina. E como é que você chegou nisso? Como é que você foi parar nessa questão das auréolas, da reconstrução de auréola? Né, uma das áreas, uma das vertentes da micropigmentação. Então, em vários cursos que eu fiz, eu já tinha visto. Mas eu achava que era muito mais difícil do que realmente é, né? E aí eu fui fazer um curso com uma... Acho que era em Campinas, um curso com uma tatuadora que trabalhava com isso. Aí eu fui lá, ia uma vez por semana, e aí aprendi a fazer. Aí comecei a fazer. Tá. E como você faz para esse trabalho que você faz chegar para as mulheres, para elas saberem? É o seu Instagram? Tem algum outro lugar onde você divulga? É o Instagram e o Facebook que está conectado ali, aí vai junto as publicações. Mas por lá eu não respondo muito. Mas geralmente é indicação. Muito dermato indica. Ah, legal. Você tem algumas parcerias. Plásticos, daí eles vão indicando. Não é nem parceria, assim, eu vi o seu trabalho, eu achei bonito e indico, sabe? Eu nunca fiz nenhuma parceria casada, assim, sabe? Tá. Sempre indica. Acaba acontecendo naturalmente. É só esse público orgânico mesmo, porque eu não faço mais nada para divulgar, na verdade. Sim. Que eu tô pensando que é um trabalho bem importante, né? Talvez então, eu gostaria de ver outros meios, assim, para conseguir divulgar, mas eu não encontrei, assim, ainda na internet. Talvez um site. Não sei se as pessoas procuram um site ainda. Você tem que deixar sempre vinculado ao Instagram, qualquer coisa assim, alguma rede. TikTok dá certo. Mas eu tenho pavor de mexer em outra rede social. Então. As redes sociais cansam a gente um pouco às vezes, né? Pois é. E é tão interessante isso, acho que quando uma mulher reconstrói uma parte do corpo, que é uma coisa tão delicada, né? Nós temos essa... sei lá, a maioria de nós, né? Tem essa preocupação com o corpo, essa preocupação que, e na maioria dos casos, é saudável. A gente se olhar, se ver íntegra, inteira, e aí ter alguém, né? Que os médicos não se preocupam muito com isso, mas tem você, né? E pessoas como você que falam, vem cá que eu vou dá pra resolver. Te ajudar com isso e vai ficar diferente daqui pra frente. Bom, de qualquer forma, se as pessoas quiserem encontrar você nas redes sociais, onde elas te encontram? Eu acho melhor o Instagram. O Instagram. Qual que é o seu Instagram? @angelina_yano_b. Tá, a gente coloca no... Aí lá tem várias fotos e tudo mais, dá pra ver bem o trabalho. Eu vi lá algumas fotos, achei muito interessante. Como eu falei, parece algo que é 3D, parece que tá em relevo, né? E a gente sabe que não é, até né? a sobrancelha, tem várias pessoas que têm alopecia, que aí já caiu os pelos, ou senhorinhas, né, que já tinham um pouquinho pelo e não aparece mais. Eu atendi até uma mulher de 96 anos. Ah, meu Deus, olha que bonitinha. 96 bonitinho demais. Não entregou os pontos. Vamos fazer essa sobrancelha ficar bonita. Ai, não acredito. Era uma senhorinha japonesa. Coisa que mais bonitinha. fofa.
E elas vêm me falar, assim, depois de um tempo, sabe? O quanto que elas mudaram de postura até por se sentir mais confiante com a própria aparência. E eu que achava que era um negócio, às vezes, né, fútil de algum jeito. E aí, nossa, aí dei com a cara, assim, porque... A questão da realmente autoimagem... Muda muito, muda tudo. Eu vi até que uma pesquisa que fizeram em casos de depressão, as pessoas que fizeram Botox, e aí você muda a sua expressão, aí elas melhoraram muito da depressão por conta disso. É porque assim, né, nós temos por hábito separar as coisas dentro de nós, né? Então, as emoções, o corpo, a mente, só que essa separação ela é didática. Nós somos uma coisa só. Ninguém, sei lá, se você estiver triste, você não vai chegar aqui e falar assim, ai, Angelina, eu tô tão triste. Você vai falar, nossa senhora, vai me internar essa pessoa porque ela não tá bem. Na verdade, quem tá triste tá olhando para baixo, o corpo tá mostrando a tristeza. E a alegria também, a gente né, levanta os ombros. Então, essa coisa de mexer em algo no corpo e alcançar as emoções e vice-versa, ou trabalhar com a mente para melhorar a postura. Não importa por qual porta nós estamos entrando, nós somos esse conjunto. Eu falo que nós somos, na verdade, um sistema funcionando, né? Um sistema que é orgânico, que é mental, que é emocional, que é relacional, né? Se você está numa família onde você está em paz com as pessoas, é uma situação. Se você está em guerra, é outra. Totalmente. Então, nós temos que ter essa visão, acho que holística da vida. Nós precisamos estar com os vários setores da vida em equilíbrio. Não precisa ser perfeito, não é 100%, mas em equilíbrio. Acho que eu estou sempre devendo em algum. Eles vão revezando. Vou te deixar o cartão. Ai, Angelina, tá sendo divertido isso daqui. Bom, para você que está aí assistindo a gente, eu costumo deixar na descrição dos meus vídeos um link para você baixar o Guia das Corajosas. O Guia das Corajosas é um e-book que eu desenvolvi, onde eu explico sobre os padrões de distorção de identidade, como você faz para resgatar a sua identidade original, e fala também lá do movimento das corajosas. Olha aqui, estamos diante de uma corajosa. Eu vou fazer e vem contar. Vem contar. Porque, olha só, né? Quantos movimentos corajosos nessa sua história de vida. E isso é inspirador. Não é? As nossas conversas aqui no podcast, elas passam muito rápido, né? Passa tudo muito rápido. As pessoas sentem e falam assim, eu tô ansiosa, nunca fiz entrevista, como é que eu vou atravessar esse tempo? Já tá passando. Já não quer ir embora. E tudo que é bom, né? Termina, infelizmente. E eu quero você em outros momentos aqui no nosso podcast, eu quero você pra gente conversar mais sobre isso. Como eu falei para você, meu público é tipicamente feminino, então eu quero divulgar o seu trabalho para as mulheres que me acompanham, que me seguem. Mas antes da gente encerrar, se você pudesse falar com as mulheres, a gente tem muita gente assistindo a gente aqui na nossa conversa, e você pudesse mandar uma mensagem para uma mulher que acha que a vida dela está definida, o que determinaram para ela é o que vai acontecer, o que você diria para essa mulher? Não tá. Não acredite no que falam para você. Eu acho que a gente ignora muito as sensações, né? A gente sabe se aquela situação é ruim ou não, né, pra gente em muitos momentos, e acaba, não, deve ser uma impressão minha, não, deve, a gente sabe? não confia. Não confia de jeito nenhum. Então eu acho que se a gente confiasse mais nessas intuições, nessas sensações, sentimentos, a gente ia por caminhos muito melhores pra gente mesmo, né? Mas é isso, o negócio da independência financeira pra mim foi primordial. Minha tia sempre me falava, eu não escutava ela. O que ela te falava? De ser independente. Ela falou, trabalhe por qualquer dinheiro no começo, mas tenha sua independência financeira. Construa essa independência. Isso é muito, você tem que muito começar. E eu deixei muito para trás durante muito tempo, sabe? E aí isso me fez refém de várias situações ruins que eu não precisava ter passado. Então eu acho que você buscar isso, estudar, né? Pegar uma área que te interesse e começar. Qualquer coisa, mas começa, sabe? Aí as coisas vão se ajeitando e aí você tendo essa liberdade, você vai poder fazer escolhas muito melhores, né? Você falou uma coisa muito poderosa, confiar naquilo que a gente está sentindo. E nós não, deixamos de confiar também não é por acaso, nós somos muito invalidadas. Tudo um projeto social, né? É um projeto social. E às vezes quando você é criança, eu falo que eu deixo a salvo as boas intenções dos nossos pais. Eles achavam que eles estavam fazendo certo e a gente erra muito tentando acertar, então tudo bem.
Mas quantas vezes, né? Uma criança chora e você fala, viu, mas não precisa chorar por causa disso. Você está invalidando. Se ela está chorando, tem alguma coisa incomodando. A gente precisaria parar para ouvir. Você não precisa ter medo disso. Não, mas espera aí, se eu estou com medo e não precisa, então eu não posso confiar no que eu estou sentindo. E os seus sentimentos são sempre genuínos. São sempre genuínos. Nunca não vão ser válidos, né? Aqui a gente tem até um recado, né, para os pais, para as mães aprenderem a ouvir as crianças de verdade. É que existe um medo de validar, mas, na verdade, estar valorizando, supervalorizando. E são coisas completamente diferentes. Validar é dizer, ok, o que você está sentindo? Vamos lá, por quê? Deixa eu te ajudar. Né? Isso ajuda a pessoa a lidar com a própria emoção, com os próprios sentimentos. Você falou algo para mim que ficou assim, martelando na minha cabeça. Você falou assim, uma mulher sozinha já é uma potência. Né? Mas quando nós nos unimos, a gente cria um movimento. Eu achei isso tão poderoso. Porque é muito verdadeiro. Nós estamos falando disso aqui o tempo todo. Exatamente. Né? Do trabalho que você faz, das indicações, como que você chegou até aqui, como isso alcança mulheres que algumas até de baixa renda, outras não, mas é esse movimento de mulheres se unindo, né? Nossa, e é uma potência enorme se todo mundo se juntar. Se você juntar uma mulher, já é uma mudança enorme, porque a gente é ensinado a rivalizar, né? Sim, competir. E aí é horrível. Isso também é um projeto social, né? Para afastar as mulheres, porque eles sabem da força que elas têm juntas, né? Verdade. Então, é lutar contra isso. Nos unirmos, né? Parar com a competição. Sim. E nos unirmos. Tem amigas, tem muitas amigas. É isso. Bom, minha querida, adorei ter você aqui. Essa nossa acabou. Conversa foi agora acabando. Que eu tava ficando de boa. Agora que eu tava querendo continuar. Vamos mais um pouquinho. Vamos conversar. Não, é sério, eu acho que essa conversa ela é muito empoderadora. Esse podcast, ele vai ao ar um pouco à frente, né? Mas nós estamos no mês de março, esse final de semana próximo agora é o Dia da Mulher. Então, eu acho que é muito, muito poderoso isso que a gente está trazendo aqui. Uma mulher sozinha já é uma potência. Quando nós nos juntamos, nós criamos um movimento. Eu vou levar isso comigo. O movimento das corajosas, ele é assim. Você é corajosa, eu sou corajosa, mas quando a gente junta, nós temos o movimento das corajosas mudando o mundo, né? Para melhor. Pra gente achar o nosso lugar e pisar nele, né? Esse aqui é meu lugar com segurança. No mundo. Com segurança, combatermos tudo isso que vem acontecendo no mundo, essa violência. Sim. Mais do que nunca precisa se juntar. E você trouxe aqui pra gente isso. Histórias que pareciam impossíveis de acontecer, estão acontecendo. Você é um caso assim. Comecei não sei de que jeito, não sabia nem quem eu era. Não sabia nada e deu certo, gente. Excelente. Vai fundo. Angelina, muito obrigada pela sua presença. Adorei essa nossa conversa. Quero estreitar laços com você para conhecer você mais de perto. Bora, vamos. E vamos juntas. Vamos. Deixa a sua frase final, a sua mensagem final para as mulheres que estão com a gente aqui. Meu Deus. No mês da mulher, o que você quer falar para as mulheres? Não aceitem nada menos do que merece, sabe? E achar que merece bastante coisa. Se valorizar mais, eu acho. Que a gente consegue, né, se impor e ir muito mais longe. Exigir, falar e pedir o que quer mesmo, né? Não ter medo. Não se diminuir, porque, nossa, eu me diminui demais e não leva a lugar nenhum. Não funciona, né? Não, de jeito nenhum. Se diminuindo, você chegou onde chegou, hein? Então, imagina depois que eu for com ela aqui, resolver todas essas questões. Aí vai ficar bom demais. É isso, minha gente. Nós estamos terminando esse episódio maravilhoso do Poderosamente Podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Adorei conhecer a Angelina mais de perto. Compartilha esse vídeo com mulheres que querem saber sobre esse assunto da reconstrução da auréola. Compartilha, por favor. Exato. E que querem entender isso, que uma mulher sozinha já é uma potência. Quando se junta, vira esse movimento maravilhoso que a gente está fazendo aqui. Mesmo. Muito obrigada, Angelina. Até a próxima. A gente vai se encontrar outras vezes. E vai na descrição que tem muita coisa aqui para você absorver, levar para você, para sua história de vida e se inspirar e inspirar outras mulheres. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.